Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um NKNcast. Hoje, com grande prazer, eu recebo aqui do meu lado Dr. Renato Pupo. Eu vou passar uma pequena introdução porque o currículo do homem é extenso, então, para não ficar cansativo, eu vou pontuar algumas coisinhas que eu entendi que são mais relevantes aqui. Estamos falando com o Dr. Renato Pupo, ele é, antes de mais nada, delegado desde 1992, ou seja, já tem longos anos de carreira aí na segurança pública, né, doutor? 31 anos. 31 anos. Além disso, é professor da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, além de também ser professor das faculdades de Direito aqui, formando, né, os nossos futuros advogados, juízes e futuros delegados aqui da nossa cidade também. Além disso, atua e de maneira primordial, defendendo os nossos direitos e lutando por todos, como vereador. Então, doutor, já no seu terceiro mandato, né, doutor? Terceiro mandato, desde Ótimo, 2013. Desde 2013. Então, vamos lá. Feita essa breve explanação, muito sucinta, por sinal, eu vou passar a palavra agora para o doutor Renato Pupo. Doutor, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O NKNcast é um local para a gente bater papo, discutir, principalmente fomentar crescimento da nossa cidade e, em contrapartida, dos nossos empresários. Então, agradeço sobremaneira o teu compromisso, a tua aceitação de ter vindo bater um papo com a gente. E eu gostaria que agora, nas suas palavras, fizesse uma pequena introdução da sua história. Quem é o Dr. Renato Pupo? Bom, vamos lá. É um prazer estar aqui com vocês, com o João Vitor. Uma honra para mim receber esse convite. Eu sei que é um programa mais voltado para o empresariado. Eu não sou um empresário, mas eu fico muito honrado. Eu tenho 55 anos de idade. Moro em Rio Preto desde meus 2 meses de idade, não sou nascido aqui, meu pai era promotor de justiça, da época em que o promotor residia na comarca onde trabalhava. Hoje eu tenho muitos amigos que são promotores aqui e trabalham em cidades da região, mas naquela época não. Então nós somos em 4 filhos, cada um foi nascendo num lugar. Eu sou o terceiro de 4 irmãos homens, nasci em Birigui, em janeiro de 68. Aqui também, né? Em janeiro de 68, em março meus pais vieram para cá. Então minha vida toda foi aqui em Rio Preto. Aqui eu cresci, aqui eu fiz grandes amizades e aqui nasceram meus 3 filhos. Aqui eu me casei com Maria Tereza, filha do ex-vereador José Barbarcuri, uma família grande daqui de Rio Preto. E aqui nós resolvemos nos fixar. Tive convite ao longo da minha carreira policial para ir para São Paulo, mas eu preferi ficar por aqui. Sou apaixonado por Rio Preto e aqui eu vou me aposentar. Bom, ao longo desses 55 anos, como eu falei, eu tive uma passagem que não consta do meu currículo. Eu sou esportista, hoje o joelho não me permite mais, mas na minha adolescência eu fiquei 3 anos fora de Rio Preto. Eu joguei nas categorias de base do Palmeiras. Olha só! Sou palmeirense assumido. Político nenhum gosta de fazer isso, político torce para todo mundo. Não, eu sou palmeirense assumido, respeito todo mundo. Mas eu joguei no Palmeiras foi por coincidência, não foi por ser palmeirense, não. Dizem que eu jogava bem, não vou eu afirmar isso. E eu me destaquei defendendo o Monte Líbano aqui de São José do Rio Preto. Nós somos campeões municipais, campeões regionais, e no campeonato estadual eu me destaquei. Eu recebi convite de 6 clubes, e o Palmeiras naquela época não tinha tradição nas categorias de base como tem hoje. Mas as aulas já iam começar e nenhum clube alojava gente do sub-15, era só do sub-17 para frente. E o Palmeiras foi o primeiro a abrir a sessão. Então eu fui para lá, joguei 3 anos lá. Depois eu tive um problema sério no joelho, né? Até hoje eu manco um pouquinho. Mas tive bons anos. Peguei seleção paulista juvenil, fiz boas amizades que cultivo até hoje. Bom, Palmeiras, sorte para nós que temos o doutor aqui defendendo nossos interesses agora, né? E minha mulher ainda fala, às vezes ela vê jogador ganhando fortuna, ela fala, por que você não deu certo? Eu falo, se eu tivesse dado certo, você não teria me conhecido. Né? Verdade. Eu sou padrinho de casamento do Veloso, goleiro do Palmeiras, nós moramos juntos muito tempo. E aí eu voltei para Rio Preto. E depois acabei, por influência do meu pai, que era da área do direito, entrando na área do direito também. E com 24 anos, assumi o cargo de delegado de polícia. Minha primeira cidade foi São Sebastião, no litoral norte, em 92. Aí de 93 até dezembro de 99 eu trabalhei em Catiguá, uma cidadezinha próxima aqui. Abriu vaga, eu queria voltar para perto de casa. Em janeiro de 2000, quando foi criado o DE Inter 5, eu fui convidado para vir assessorar o diretor de então. E aí toda a minha vida policial foi aqui. Completei 31 anos em maio do ano passado. Que legal.
ou melhor, em maio deste ano, em maio do ano passado, 30 anos, que seria o meu tempo para aposentar, mas eu me sinto bem. E ao longo desse tempo todo também passei, né, a lecionar, desde 99 no curso de Direito da Unip, desde 2017 no curso de Direito da Unirp. Legal. Nesse tempo fiz aí grandes amizades e ajudei, né, contribuí para a formação de grandes profissionais. Eu tenho ex-alunos, juízes, promotores, delegados de polícia, Este é um baita legado, né? professores, procurador do Estado, advogados, vários deles, né? Alguns a gente reconhece, outros chegam na delegacia, quando chamam de professor, eu falo, oh, que gostoso, é uma das maneiras que eu mais gosto de ser tratado. E teve esse ingresso na política. Eu, desde jovem, o que me diferenciava um pouco dos meus amigos, eu me interessava pela política. E eu costumo dizer para os jovens, eu faço muita palestra, eu falo de política, ninguém precisa gostar, mas tem que se interessar. Tem que participar. Tem que se interessar, porque tudo na vida da gente está relacionado com política. Vejam agora, o assunto recente, a questão do IPTU aqui em Rio Preto. Atinge quem gosta de política, atinge quem não gosta de política, então a gente tem que se interessar. E eu me interessava. E quando eu comecei a namorar a Maria Tereza, minha esposa, meu sogro, que eu falei, Bárbara Cury, tinha sido vereador por 6 mandatos. Nossa. E era um homem, assim, não é porque era meu sogro, não, mas muito respeitado, um homem muito respeitado, uma imagem imaculada. E tanto é que ela falou, meu pai depois de 6 mandatos saiu da política com menos do que ele tinha quando entrou, porque ele foi deixando de fazer as suas coisas para se dedicar, se apaixonou pela política, e ela não queria que eu entrasse na política por causa disso. Eu falei, não, eu não vou enriquecer nem empobrecer. Então eu continuei trabalhando como delegado de polícia, continuei dando minhas aulas na academia de polícia também, é um concurso separado da Polícia Civil. Faço política por ideal, e graças a Deus a gente nota aí que o nome tem boa aceitação, bem avaliado. Muito bom. Recentemente eu estava na festa junina do Monte Líbano, uma festa para 7, 8 mil pessoas por noite, e mais de uma pessoa, isso me chamou a atenção, me encontrou, veio me cumprimentar, falou, oh, é bom poder andar de cabeça erguida num lugar desse, né? Tem muito político que não tem coragem de vir onde tem tanta gente assim. E você anda? Eu falei, eu ando de cabeça erguida em todos os lugares, graças a Deus, porque eu costumo dizer o seguinte, além de trabalhar sério, eu sempre fui muito transparente, nunca fiz média com ninguém. Então, nas votações polêmicas, é natural que parte do meu eleitorado pense de um jeito, outra parte pense de outro jeito. Mas mesmo quem discorda da minha votação, que não dá para você agradar todo mundo, entende, respeita. Porque eu falo assim, a pessoa não precisa concordar com o seu voto, ela não pode duvidar da motivação do seu voto. Perfeito. A partir do momento que ela suspeita da motivação, por que será que ele votou assim? Será que tem alguma coisa por trás disso? Aí você acabou. Agora, quando a pessoa não concorda, fala, pô, eu gosto dele, ele é sério, mas é cabeça dura, eu queria que ele votasse de outro jeito, mas ele votou assim, não tem problema nenhum. E comigo sempre foi assim. Ótimo. Que ótimo, um prazer, então, doutor Renato Pupo. A gente estava brincando ali um pouco mais cedo, né? Se é excelentíssimo, se é vossa senhoria, né? Em função dos vários títulos, pode ser designado de várias maneiras, mas... eu gosto da informalidade. Vai a deferência da pessoa, né, daquela pessoa que tem acesso da população, que atende todo mundo, isso é muito interessante. Bom, aqui com a gente também hoje, João Vitor, nosso braço político do escritório, né? João Vitor gosta muito dessa área. Entende, por isso que está inclusive participando aqui com a gente hoje. João Vitor, ele vai ter uma boa formação na área do direito aí, mas já tem uma boa formação na área política. Em função disso, nós estamos aqui, inclusive, inaugurando com o doutor os nossos bate-papos, porque um braço jurídico de administração pública vai nascer a partir disso do nosso escritório. Muito também. Bom. Vai estar à disposição de todos aí para o que for necessário. Doutor, são várias as conquistas, né? A gente tem aqui, fizemos uma pesquisa muito breve e conseguimos encontrar várias situações. Situações que eu gostaria que o doutor pontuasse, contasse um pouquinho mais da história, porque é interessante não só saber da conquista, mas saber da história que levou a ela, né? Temos situações, por exemplo, como recentes leis, tanto estaduais quanto federais, que foram aprovadas sobre uma chuva de glórias, quando na verdade nós já temos um histórico disso aqui em São José do Rio Preto. Conta um pouquinho mais disso pra gente. Exatamente, eu vou começar do fim para o começo. A mais recente foi agora. Nós tivemos a Lei Federal 14.624, que mexe no Estatuto do Idoso e acrescenta ali o colar de girassóis. Esse colar de girassóis é um colar que tem a finalidade de facilitar a identificação de pessoas com doenças ocultas. Porque nós temos aquelas pessoas com doenças
facilmente perceptíveis, e essas têm uma preferência de atendimento que é natural, mas temos aquelas com doenças não identificáveis, e elas, igualmente as anteriormente citadas, também precisam de um atendimento preferencial. E muitas vezes, quando isso acontece, elas são mal interpretadas. Às vezes quem está na fila acha que está furando fila. E o colar de girassol, ele tem a finalidade de identificar essas pessoas. Então elas passam a ter direito a um atendimento preferencial. A lei prevê que isso não dispensa a apresentação de um laudo médico ou uma carteirinha, assim que for chamada. Regular documentação, né? Exatamente, no guichê de atendimento. Para quê? Para evitar que alguém coloque um colar de girassol no pescoço. Se aproveite disso. Isso virou lei agora, lei federal. Mas eu me orgulho de dizer que desde 2019, Rio Preto tem uma lei nesse sentido que é minha. Não minha, desculpa a falta de modéstia, uma lei de minha autoria. Eu sempre me preocupei muito com as questões sociais. E então apresentei esse projeto que virou lei. E nesse diapasão, no mesmo ano de 2019, uma outra lei, também nascida de um projeto de minha autoria, que impõe aos cinemas da cidade a obrigatoriedade de disponibilizar pelo menos uma vez por mês uma sessão de cinema adaptada para pessoas com transtorno do espectro autista. São pessoas muito sensíveis ao som, à luz, são pessoas que muitas vezes não conseguem ficar paradas. E nessa sessão adaptada, o cinema tem que tomar cuidado, exibir um filme com menor sonoridade, menor luminosidade e permitir trânsito livre da pessoa na sala. Sem repreensão, sem nada. Já é preparado, então, para receber essas pessoas, para que elas se sentam mais acolhidas. Ali. Exatamente. E foi muito gostoso o retorno disso. E quando eu entrei na política, eu comecei, fui eleito pela primeira vez em 2012, eu reuni minha turma e falei para eles, olha, eu não sei se eu vou ficar 4, nós vamos ficar 4, 8, 12, 16 anos, não sei. Eu sei que o dia que eu sair, eu quero olhar para trás e falar, valeu a pena. E para valer a pena, a gente tem que deixar um legado, como o senhor disse. Sim. Eu sabia que eu ia enfrentar alguns dissabores, natural, mas eu falei, a gente caminhada, tem que... Sim, porque para trabalhar sério... você tem que desagradar muitas algumas pessoas, sem dúvida. E eu falei, mas para valer a pena, nós temos que deixar um legado. E então hoje eu posso dizer que eu deixei. Essas leis, por exemplo, eu vejo a felicidade das mães de pessoas com transtorno do espectro autista. E eu cresci na política, eu evoluí muito na política, eu tive a oportunidade de aprender. Eu não tenho vergonha de falar, eu sabia muito pouco sobre o autismo, e eu convido vocês que estão nos assistindo a se informarem um pouco mais a respeito disso. Legal. E, então eu aprendi a fazer essa lei, auxiliado por algumas mães, e depois a lei do colar de girassóis também, que agora virou a lei federal. Que legal. E, doutor, antes de lhe devolver a palavra, se o senhor me permitir, a gente fala de leis que ganham repercussão. Nós temos uma lei também de 2019 de minha autoria, que ganhou repercussão, só que essa a nível estadual. Essa é uma lei que partiu de mim com base na minha experiência policial. É uma lei que impõe aos bares, restaurantes, casas noturnas, o dever de cuidado, de proteção a mulheres em situação de risco. Porque a gente nota muitas vezes um casal, o marido, companheiro, ele não dá valor à mulher. E depois que separa, passa a dar e não aceita que ela seja feliz, que ela vá se divertir. E muitas vezes essa mulher está num bar, num estabelecimentos, e fica lá o ex rodeando a pé, ou de moto, ou de carro, e chega no local de fechar, no horário de fechar, o estabelecimento fala, olha, temos que fechar. Você tem que ir embora, pronto. Pela lei que nós conseguimos aprovar, da qual eu fui o autor, o estabelecimento tem que aguardar a chegada ou da polícia, ou de um familiar, ou de um transporte seguro. Isso é lei em Rio Preto desde 2019. Em 2023 virou lei no estado de São Paulo, com pompa e circunstância, mas a gente já tinha isso aqui graças ao Dr. Renato. Aconteceu uma coisa gostosa na Semana Jurídica da Unip, o doutor Alceu, que é o juiz da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, comentando a lei, falou, olha gente, só que nós temos que ter orgulho, porque nós já temos aqui em Rio Preto uma lei assim. Desde 2019. É do Dr. Renato, professor desta casa, que está aqui. Então eu me orgulho disso, de poder ter contribuído para dar mais segurança às mulheres. E é muito interessante justamente esse aproveitamento da sua carreira como atuante na área de segurança pública, como delegado, ter vivenciado toda essa situação, e poder trazer isso agora para o legislativo, para poder trazer situações. Aqui estão duas situações muito claras, que geram conflitos, que geram situações que demandam uma necessidade de segurança e que acaba sendo trazida agora à realidade com a sua possibilidade em função do cargo de
vereador, né, no Legislativo. Exatamente. Eu acho que duas coisas contribuíram muito. A experiência de vida, eu nada contra, eu acho que os jovens têm que se envolver com a política também, mas eu comecei com 40 anos, então eu já tinha uma experiência de vida, isso me ajudou muito. E a experiência profissional, né? Então, na área da segurança, quando a gente propõe alguma coisa, geralmente é com base naquilo que a gente aprendeu, naquilo que a gente viu nessas 3 décadas aí trabalhando como profissional da segurança pública. Muito bom. Bom, além disso, né, quando a gente fala em desenvolvimento do município, desenvolvimento da cidade, isso é de suma importância, de maneira em geral, para todos os cidadãos. Nós que temos aqui da NKN, o Grupo NKN tem um foco muito empresarial, então a gente olha muito o lado do empresariado, mas o crescimento da cidade, o desenvolvimento da cidade, na verdade, é o crescimento da própria economia e, naturalmente, o crescimento do próprio empresariado da cidade. Conta pra gente um pouquinho das suas conquistas aí ao longo de todos esses mandatos, né? São 3, né? Ao longo de todos esses mandatos, pontua algumas conquistas pra gente. Em geral, o que o doutor conseguiu contribuir para a gente aí? Eu vi aqui, nós tivemos mobilidade pública, né, asfaltamento de ruas, nós tivemos, o João Vitor, inclusive, pontuou agora na nossa reuniãozinha a respeito do IML, é isso, né, João Vitor? Que teve a sua conquista também no desenvolvimento das instalações. Conta para a gente um pouquinho disso aí. Bom, vamos lá. Eu tenho algumas bandeiras, obviamente, né? A questão da segurança, a questão social, o esporte, a questão ambiental. E quando a gente olha, a gente vê que estão quase todas elas interligadas. Mobilidade urbana também é uma preocupação por causa dessa questão econômica e, queira ou não, segurança. Falando em mobilidade urbana, eu me orgulho muito de ter conseguido, junto ao governo do estado, governo passado, a pavimentação da vicinal da Vila Azul. Eram 6,8 quilômetros. Isso era uma reivindicação antiga. Eu me lembro que eu comecei a lutar, estou no meu 3º mandato, essa luta começou no meu 1º mandato. A gente tem que ser persistente na política, não pode ser imediatista. E nem jogar a toalha facilmente. Então, né? Não se entregar. Eu comecei a luta, eu me lembro que quando saiu no jornal, o Marcelo Gonçalves, se estiver nos ouvindo, um abraço, Marcelo. Marcelo foi deputado estadual e me ligou para me cumprimentar. Falou, Pupo, tomara que você consiga, porque eu lutei muito por essa pavimentação. Quando eu era deputado estadual, eu cheguei a sobrevoar a área com o então governador Mário Covas, foi prometido e não saiu. Eu não sei o que acontece ali que não sai. E eu fui persistente, fui lutando, saía governo, entrava governo, e no governo passado nós conseguimos essa pavimentação. Tive lá na semana passada, fiquei até emocionado, ainda brinquei com os moradores, falei, olha, eu já gravei vários vídeos aqui, hoje eu não vou falar nada, hoje eu só vim para ouvir. E foi uma das coisas mais lindas que eu vivenciei. Então isso foi muito bom. O pessoal está feliz, aquilo que a gente falou no início do bate-papo, um legado. Eu vou poder olhar para trás e falar, poxa, eu contribuí, eu deixei isso aqui. Teve aquela lembrança do João Vitor, o prédio do IML, Instituto Médico Legal, e o prédio do IC, que é o Instituto de Criminalística. São 2 institutos importantíssimos. Para quem não sabe, o Instituto de Criminalística elabora perícia, grafotécnica, perícia de identificação através da impressão digital. São muitas perícias que levam ao esclarecimento de crimes, às vezes crimes graves, e essas perícias têm que ser feitas nas melhores condições possíveis. E o IML examina vítimas de acidente automobilístico, vítima de violência sexual, enfim. Essas vítimas têm também que ser examinadas num ambiente propício. Ambos funcionam em condições inadequadas, em prédios alugados, e nós conseguimos, quando o governador, ex-governador Rodrigo Garcia, foi eleito vice-governador do estado em 2018, ele foi em casa me convidar para vir para o PSDB. E eu vim para o PSDB por causa dele. O Rodrigo não teve aqui em Rio Preto o reconhecimento que ele esperava, isso faz parte, estava no PSDB, que já estava desgastado por causa de 28 anos no poder, faz parte, mas o Rodrigo é um amigo de infância. E quando ele esteve em casa, tinha acabado de ser eleito vice-governador, eu falei, você está com muita pressa, Rodrigo? Ele falou, não. Eu falei, então eu quero te levar num lugar. Levei ele no terreno que eu havia conseguido junto à prefeitura, e contei toda a história para ele. Isso aqui é para ser feito um prédio, mas não sai. A prefeitura já fez a parte dela, doou o terreno, agora o recurso é do Estado. E ele liberou, viabilizou esse recurso, o prédio está em construção, deve ser inaugurado ainda este ano, ou no mais tardar no começo do ano que vem. Então, o IML e o Instituto de Criminalística vão agora poder trabalhar num prédio compatível com a importância desses 2 institutos. Doutor, me diga uma coisa, a gente, toda a profissão
tem histórias engraçadas, interessantes aí, né? Primeira pergunta que eu faço tem mais história interessante na carreira de delegado ou tem mais história interessante na carreira de vereador? Interessante no sentido negativo ou positivo? De todos os sentidos, de todos os sentidos. Na de vereador eu acho que tem mais. Pitorescas, vamos falar, histórias pitorescas. A de vereador tem algumas histórias interessantíssimas que eu vou poder contar, porque são positivas. Que legal. Agora, aquelas que estão no extremo oposto, que são interessantes pelo cúmulo da negatividade, essas eu não vou poder contar. Mas, por exemplo, coisas interessantes, positivas. Recentemente eu estava numa festa junina do Monte Líbano, 7, 8 mil pessoas por noite, e mais de uma pessoa veio comentar comigo, me cumprimentar, pelo fato de eu estar ali, porque eles falam assim, não é qualquer político que tem essa liberdade assim, de andar num local com tanta gente, e você eu sei que anda, parabéns. Eu falei, ando sim, porque eu trabalho sério, né? E nessa mesma linha de raciocínio, duas coisas que marcaram muito para mim. No começo eu até não conseguia falar disso, que eu me emocionava, mas agora já, não que eu tenha me tornado uma pessoa fria, mas a gente vai se acostumando. No meu primeiro mandato, teve uma sessão nossa, aquele grupo Vergonha Rio Preto e outros mais, eles lotavam a Câmara para protestar. E teve um dia, chegou num grau ali que beirou a violência. A sessão terminou antes da hora, os vereadores saíram, deixaram o veículo na Câmara, passaram por um portãozinho que liga a Câmara à Prefeitura, pegaram um táxi do outro lado da rua e foram embora. E eu fui sair pela frente, o pessoal não queria me deixar sair, é perigoso, perigoso, perigoso. Eu falei, não, eu vou sair pela frente, né? Eu entrei pela frente, eu vou sair pela frente. E nem era para ir embora, porque meu carro estava na garagem, mas eu fiz questão de pôr o pé lá fora. E a hora que eu saí, eu fui aplaudido. Olha só, que interessante. Aí o vereador Marco Rillo saiu na sequência, ele que não queria que eu saísse, mas ele foi aplaudido. Aí a vereadora Celição na sequência foi aplaudido. A vereadora Jean Charles na sequência foi aplaudido. Aí um outro, que naquela época estava meio próximo do nosso grupo, foi pôr o pé para fora, o pessoal, você não, porque eu sabia que ele não tinha afinidade, ele estava ali por conveniência, você não, então isso marcou para mim. Isso é muito interessante. E depois, mais recentemente, eu como presidente da Comissão de Trânsito, Transporte e Segurança, eu tive uma participação muito atuante na regulamentação do serviço de motoristas por aplicativo. Legal. Com todo o respeito que tem pelos motoristas de táxi e motoboys. Mas eles não queriam a regulamentação do serviço de motorista por aplicativo, aquela coisa da reserva de mercado. Sim. E eu, então, convoquei uma audiência pública, marquei para um sábado de manhã, para que todos pudessem participar. E lotou, nós precisamos distribuir senha. Lotou, a Câmara lotou. E todo mundo se manifestou democraticamente, e ali ficou evidente que eu era a favor da regulamentação. Isso irritou muito boa parte dos que eram contrários. No dia em que o projeto seria votado, uma terça-feira, eu cheguei para virar a Silva Jardim, estava interrompida, a PM ali com aquele interrompido cheio de gente, a Silva Jardim estava tomada de gente. A PM falou assim, doutor, é melhor o senhor não entrar. Melhor não. Eu tenho sessão daqui a pouco. Melhor não. Não, eu vou entrar. Aí eles fizeram um cordão de isolamento, eu passei com o carro e entrei na garagem, sendo xingado. A hora que eu desci do carro na garagem, em vez de ir para o plenário, eu fui lá para fora. Lá para fora. E o GCM que estava no portão falou, não, doutor, eu falei, abre esse portão para mim, doutor, é perigoso, por favor, abre o portão para mim. E eu passei. Fui passando, e eu vou até citar o nome, ele sabe do respeito que eu tenho por ele, embora ele não concorde com as minhas posições. O André Cabelo, que era o presidente do sindicato dos mototaxistas, estava lá com um megafone, falando, e eu fui passando no meio da população, os manifestantes, em direção ao André Cabelo. E um cara gritou, vagabundo! E eu continuei andando. Chegou lá, eu peguei o megafone e falei, gente, estou aqui. Eu achei que eu não fosse conseguir acabar de falar, mas para minha surpresa ficou todo mundo quieto me ouvindo. Né? Eu fiquei esperando, vai vir um ovo, um tomate de algum lugar. Eu acho que eles não tinham levado. São civilizados. Não pensaram na audácia de que eu nem aparecer ali fora. E eu comecei a falar, falei, gente, estou aqui para falar, não é o que vocês querem ouvir, mas eu vim trazer a minha opinião. Nós vamos votar daqui a pouco, eu sei que vocês estão aqui protestando, eu vou votar a favor, porque eu sou a favor, deixei isso muito claro, eu acho que tem que ser regulamentado, Falei, ficou aquele silêncio, acabei de falar e voltei em direção à Câmara, fazendo o mesmo caminho que eu tinha feito. De repente, uma pessoa cutucou minhas costas, eu olhei para trás já meio... preparado. Agora vem um soco, na hora que eu olhei para trás, eu disse, fui eu que te chamei de vagabundo, mas você não é vagabundo não, você é muito homem, viu? Legal. Então eu gostei disso, que a pessoa pode não concordar, exatamente, mas ela te respeita, porque não tem falsidade. São coisas diferentes, né? Então isso marcou muito para mim. Muito interessante, muito interessante. Bom, doutor, caminhando aqui para o nosso final, né? Senão a gente nos estendemos muito, mas eu sei de algumas participações suas
que eu acho que não pode passar em branco, que são assuntos até recentes. O mais recente vamos deixar para o final, que eu acho interessantíssimo, mas a sua votação com relação ao aumento de cadeiras e aumento de salário. Foram posições muito interessantes, né? Que geralmente vai contra o interesse próprio, né? Então, isso é muito interessante. Conta pra gente como é que foi. A Câmara, há algum tempo já, eles articulam um aumento de número de vereadores. Está dentro do que a Constituição prevê pela população de Rio Preto. Rio Preto pode ter até 25 cadeiras e aumentaram de 17 para 23. Mas eu sei que o Legislativo não gosta de um bom conceito perante a população. Por isso eu acho que algumas pessoas até me questionaram, poxa, mas a cidade cresce, não tem que aumentar a representatividade? Eu falei, mas eu acho que a população não se sente representada, então votei contra. E eu fui respeitado até por aqueles que votaram a favor, que eram a maioria, tanto é que o projeto foi aprovado. Mas por que eu fui respeitado? Porque antes eles colocarem um projeto desse em votação, eles consultam a gente. E eu nunca disse nesses casos, vou pensar, sou contra. Desde o começo, falei para eles e falei para a imprensa. Na sequência veio o aumento de salário, um aumento assim desproporcional, 179% numa época como essa, em que muita gente está desempregada ainda. E eu falei, sou contra e vou me posicionar contra com muita clareza, muita transparência. Então sempre fui contra e eles respeitaram, né? E mais recentemente o IPTU. Só que esse tem uma pequena diferença. Nesse, além de votar contra, nós conseguimos contagiar, e quando eu falo nós, outros dois vereadores, Pedro Roberto e João Paulo Rilo, gostam de fazer justiça, que também se declararam contra desde o início. Então nós éramos 3, eu brinco 3, que viraram 16, porque de repente a Câmara inteira. Mas nós começamos, a população se mobilizou, isso é importante, a população se mobilizar. E eu cheguei a falar isso para o prefeito, é gostoso você fazer política com independência. O prefeito veio me pedir voto, porque para a maioria ali tem um secretário que é o interlocutor. Comigo ele veio falar diretamente, pessoalmente. Eu falei, não, Edinho, não concordo, você sabe disso, já até postei nas minhas redes sociais. Eu falei, eu vi sua postagem, mas fala que você analisou, porque senão a conta não vai fechar. Eu falei, olha, se a conta não vai fechar, corta gastos. Eu até vou repetir aqui uma frase que eu falei lá na Câmara. Eu falei, se um dia minhas contas não fecharem, eu não vou colocar meu boleto embaixo da porta do vizinho. Não eu tem vou cortar meus gastos. É isso que o município tem que fazer. Não é uma opção que a gente tem. Exatamente, é isso que o município tem que fazer, cortar gastos. Só que uma coisa que me assustou, que eu vi nos jornais hoje cedo, tem até uma postagem, quem ainda não me acompanha, entra lá no Renato Pupo Oficial, no Instagram, eu postei, me assustou. Hoje cedo, está nos jornais que a prefeitura, então, vai cortar gastos. Até aí, tudo bem, né? Eu recomendei isso. Mas diz que vai cortar, começando pela saúde e pela assistência social. Isso é inadmissível, corta gasto desnecessário. Tem cabo eleitoral pendurado em secretaria. Esses gastos têm que ser cortados. Outra coisa, doutor, conta pra gente, com toda essa atuação, sabemos da sua efetividade lá na Câmara, da representatividade que leva para a população. Conta um pouquinho pra gente quais são a sua visão hoje da carreira de delegado. Como é que tá? Vai para onde? Já me disse que poderia ter aposentado ano passado, se sente com energia ainda para continuar colaborando com a segurança pública. Conta um pouquinho mais dos seus planos para isso. Bom, hoje eu trabalho na assistência do DEINTER. O DEINTER é um departamento, uma unidade administrativa que administra 96 municípios. Já administrou 139. Mas depois 2 seccionais, Araçatuba e Andradina, saíram quando Araçatuba foi alçada à condição de departamento. Então, no momento em que Araçatuba virou departamento, a seccional de Andradina foi absorvida pelo departamento de Araçatuba. E nós administramos hoje 6 seccionais. Nós que eu falo DEINTER, não eu. Eu sou assistente, tenho o diretor e 4 assistentes. São seccionais de Rio Preto, Catanduva, Novo Horizonte, Jales, Fernandópolis e Votuporanga, num total de 96 municípios. Já trabalhei no DEINTER, como eu disse no início, de 2000 a 2007, assim que foi criado. Depois, por questões políticas, eu pedi para sair. É uma época em que eu atacava muito o governo do estado, porque eu não concordava com a política de segurança. E a gente tem que ter esse bom senso. Eu permanecer ali num cargo de confiança, eu deixaria o meu diretor em maus lençóis. Situação complicada. Então, para não complicar a situação dele, eu pedi para sair. Saí, foi muito bom para mim. Profissionalmente, cresci muito. Passei por vários distritos policiais em Rio Preto e em março do ano passado, o Dr. Cavalcante, que é o nosso atual diretor, ele tinha assumido em janeiro, em março ele me convidou, eu voltei para o DEINTER, onde eu estou até hoje. Já tenho tempo de aposentadoria, mas eu me sinto bem e pretendo continuar trabalhando aí, né? Vai continuar colaborando. E na política? Qual que é a ideia aí para o futuro da política? Na política, eu devo tentar mais um mandato como vereador. Legal. Já começaram a me convidar para disputar a prefeitura no ano que vem. Não tenho essa pretensão, quase
aceitei esse convite 3 anos atrás, mas em tempo eu descobri que eu não tenho estrutura para isso, pessoal. Infelizmente hoje, meu voto é o voto consciente de gente que está nos ouvindo, gente que acompanha meu dia a dia. Eu não tenho aquela estrutura profissional. Eu falo, tem candidato que aperta um botão, a campanha está na rua. A minha não, a minha sou eu que faço, né? Então, para a prefeitura, tem gente que já está gastando horrores trabalhando, eu não. Então, a gente tem que saber o tamanho das nossas pernas. Devo disputar mais um mandato como vereador, sinto que meu trabalho é bem avaliado e vou tentar permanecer. Mas, nosso partido deve ter candidatura própria. Para você, empresário que está nos ouvindo aí, vai uma notícia fresquinha. Nós estamos conversando com empresários, porque nada contra os candidatos que estão postos aí até agora, os pré-candidatos, mas a gente nota que a população quer algo diferente. Inclusive as pessoas que têm vindo me pedir para eu ser candidato, elas dizem isso, não, nenhum dos 3 é o nosso candidato. Então nós estamos conversando com empresários para ver se a gente tira dessa mesa de reuniões um nome para ser candidato a prefeito de São José do Rio Preto. São, na sua maioria, ex-presidentes da ACIRP, que é uma entidade muito séria, muito respeitada, com a qual eu me relaciono muito bem. Então, são pessoas que conhecem as necessidades do comerciante, a necessidade do empresário, pessoas que contribuem com o crescimento da nossa cidade, são geradores de emprego, e a gente quer algo novo para Rio Preto, então a gente pretende poder apresentar para a cidade um desses nomes. Que ótima notícia. Vamos aguardar ansiosos aí para saber como é que vai ser. E agora, para as palavras finais. Que manda de recado para o nosso pessoal aí, para a gente encerrar? Olha, eu vou agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, adorei o nosso bate-papo, nem vi o tempo passar. E o que eu queria dizer, primeiro a vocês, agradecer o convite, cumprimentá-los pela iniciativa, de abordar temas tão relevantes, porque eu acho que a política tem que ser conversada. Eu vejo que muita gente tem ojeriza da política, associa a política com coisa ruim. Então, às vezes, você está em algum lugar, o pessoal vai falar de política e fala, não, política aqui não. E a política é algo que tem que ser abordado, inclusive dentro da casa da gente, no almoço. E quando eu falo política, não é aquela política radical. Eu sou extrema-direita, eu sou extrema-esquerda, e em uma família 2 pessoas deixam de conversar porque pensam diferente. Não, eu falei a política com P maiúsculo, a política que olha para os mais necessitados. Por exemplo, hoje cedo eu estava numa reunião, que até o Dr. Pelarim estava, ele é fantástico, tudo que a gente chama, ele vai discutindo a questão dos idosos em Rio Preto. Não sei se vocês sabem, Rio Preto, hoje, 19,9% da população de Rio Preto é idosa. E a gente não está preparado para tudo isso. Então a gente tem que olhar para as crianças. Então essa política tem que ser abordada. Então para você que às vezes ainda não despertou para isso, acompanhe política de perto. É muito importante, até para que numa eleição você possa escolher melhor o seu candidato. As pessoas na eleição falam, eu voto consciente, eu leio todas as propostas do candidato. Proposta é uma coisa muito perigosa, porque o candidato que não tem longe escrúpulo, da realidade, né? Aquele candidato que não tem escrúpulo, ele fala para o ouvinte aquilo que o ouvinte quer ouvir. A gente tem que conhecer, eu falo, na vida é importante olhar para frente, mas nessas horas a gente tem que olhar para trás, tem que conhecer a vida do candidato para saber se aquilo que ele está prometendo é compatível com aquilo que ele fez a vida toda. Maravilha. Doutor Renato Pupo, professor, delegado, atualmente como vereador, muito obrigado novamente por ter aceito o nosso convite, muito obrigado pelas informações de grande valia. Rogamos aí que lute também pelos empresariados aí, lá, pelo nosso público aí lá na Câmara dos Vereadores, precisamos de ajuda. E o Kelvin é testemunha, a gente está sempre conversando, quando entra em pauta alguma questão relacionada ao empresariado, eu sempre converso com o Kelvin, como conversava também com seus antecessores. Maravilha. Agradecemos novamente sua presença, seu tempo despendido de vir até aqui bater um papo com a gente, ficamos muito felizes com a aceitação do convite e as portas estão abertas para continuarmos a nossa conversa. Para a galera daí, muito obrigado por ter presenciado e assistido o nosso podcast até agora. Não se esqueçam, a cada quinzena temos novas novidades, pessoas aqui de calibre como o Dr. Renato Pupo para falar para vocês, trazer novidades, trazer assuntos, trazer mais informação. Muito obrigado a todos e até a próxima.